ou que ouvirão essa palavra através de uma página da internet, que possa Deus estar usando a internet, através dessa voz, através da palavra, para estar transformando vida, para poder estar abençoando pessoas, famílias, curando, libertando, à distância, não importa, o Espírito é o mesmo. Os anjos que ministram aqui, ministram na vida de todo o povo de Deus, em qualquer lugar do mundo. Então nós temos essa certeza, essa convicção, que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela vai fazer essa noite para aquilo que ela foi enviada. Tanto faz aqui no lugar, aqui nesta igreja, como através da internet. Deus está no controle da sua palavra. Ele diz, a minha palavra não volta para mim vazia. E a palavra que nós vamos falar hoje é uma palavra que veio de Deus. E hoje ela vai voltar para Deus. Mas ela vai deixar o produto, aquilo que ela veio para fazer, ela vai deixar no meio de nós e no meio de todos aqueles que ouvirem essa voz, virem essa mensagem hoje ou daqui para frente. Nós falamos já várias vezes pela fé, falando da fé. Hoje eu vou fazer uma pergunta: o que é a fé? Tá aí? Não tem uma interrogação lá, mas eu estou perguntando, o que é a fé? Né? Segundo o livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, no finalzinho do versículo está escrito assim: a fé é um dom de Deus. Então estamos respondendo a pergunta, o que é a fé? A fé é um dom de Deus. Também no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, também falando a respeito da fé, né? Vamos lá? Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Isso é fé. Se você tem uma coisa, eu tenho esse caderno. Eu não posso dizer, ó, eu tenho esse caderno por fé. Não, eu tenho esse caderno real. Mas se eu não tivesse esse caderno, eu diria assim: eu quero um caderno assim, 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 assado, e eu vou esperar. Vou acreditar que eu vou ter isso amanhã. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu espero uma coisa, Deus provê aquilo que eu estou esperando, e isso prova a minha fé. Estão entendendo, amados? Isso prova a minha fé. Por vezes nós pedimos alguma coisa e não cremos, ou não temos perseverança na fé, não temos aquela capacidade, né, de usar a fé. Então, nós abandonamos aquilo que pedimos. E por isso, às vezes, não recebemos. Mas quando esperamos, quando fazemos e acreditamos e confiamos, a fé é uma confiança naquilo que você não vê. Porque se você vê, não é mais fé. Amém? Continuando ainda, Hebreus 11, 6, respondendo a pergunta, o que é a fé? Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se queremos agradar a Deus, temos que fazê-lo pela fé. Porque de outra maneira, não há nenhuma outra maneira de agradarmos a Deus. Por quê? É necessário que, voltando um pouquinho, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quando nós temos fé, temos que acreditar que Deus é galardoador da nossa fé. Nós estamos buscando por fé. E Ele faz as coisas acontecerem. Amém? Através da nossa crença, através da nossa fé, através da nossa confiança em Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em cima dessas palavras, Pai, que eu considero aqui, Senhor, palavras bem light,
bem fácil de entendimento, bem comum, bem simples. Porque já o teu povo tem o coração, a mente, o espírito exercitado para receber coisas fortes, para receber alimento sólido. Nós estamos, ó Deus, falando do firme fundamento, que é a nossa fé, que é um alimento sólido, ainda que fácil de digerir, fácil de entender, fácil de acreditar, fácil de viver. Então, Pai, em cima dessa palavra, Pai, nós abençoamos o teu povo com fé. Deus, com fé, dom de Deus. Não aquela fé natural dos homens, aquela fé que vacila, que é grande, que é pouca, que é muita, que é pequena. Deus, não essa fé, mas uma fé de estabilidade, uma fé viva, uma fé que é doada por Deus para cada um dos teus filhos. Pai, nós abençoamos o teu povo, em nome de Jesus, digam amém. Amém, amado. Graças a Deus. Então, amado, outra pergunta. Então, como eu faço para obter a fé que é dom de Deus? Tem uma maneira, tem um caminho a seguir, tem alguma coisa que nós podemos fazer para alcançarmos esse dom, para despertar esse dom em nós. Primeira coisa que temos que fazer, está lá no livro de Romanos, capítulo 10, 17, que diz assim: logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, se eu quero acurar a minha fé, se eu quero despertar em mim a fé de Deus, dom da fé, eu tenho que ouvir a palavra de Cristo. Eu não posso ouvir qualquer palavra. Eu não posso ouvir palavra de Moisés. Eu não posso ouvir palavra do passado. Eu tenho que ouvir a palavra da graça de Deus, que é a palavra, que é o evangelho da nossa salvação. E através do ouvir esta palavra e internalizar ela no meu espírito, a minha fé vai fortalecer, a minha fé vai despertar. Eu vou ter mais confiança naquilo que eu estou ouvindo, naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou lançando a minha vida sobre esse fundamento. Vamos, para despertar a fé, para eu ter uma fé viva, o dom de Deus, o dom da fé, eu tenho que ouvir a palavra de Cristo, ouvir a palavra de Deus, e de nenhum outro modo pode despertar o dom de Deus, pode despertar no coração dos filhos de Deus qualquer outra palavra. Não adianta você fazer sacrifício, não adianta você batizar nas águas, não adianta você fazer rituais humanos, não adianta você buscar isso em coisas humanas, em óleo ungido. Amados, eu nunca vi óleo que não seja ungido. Se tiver algum, vocês me falam. Qualquer óleo ele é de unção, qualquer óleo ele é de lambuzar, de escorregar. Não tem óleo que não seja ungido. E ungir é molhar, é embeber, é ensopar. Esse é ungir, né? Então isso, amado, não funciona na graça de Deus. Não funciona na fé que é dom. Você pode fazer qualquer ritual e você pode até confiar no ritual, mas não é dom, e você não vai ter uma fé eficaz para a sua salvação, para a sua vida pessoal, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu estudo. Você não vai ter uma força, você não vai estar apoiado. A fé é uma sustentação da alma, a fé é a sustentação da nossa vida com Deus. Portanto, ele disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito de agradar a Deus se não tiver fé. Então, amado, muitas pessoas
desencantam da Bíblia, desencantam da igreja, desencantam de Deus, desencantam de tudo, né? Se frustram na vida. Por quê? Porque eles não têm esse conhecimento do dom da fé. Eles acham que a fé um dia pode ser maior, outro dia pode ser menor, um dia está lá em alta, outro dia está em baixa. Aí melhorou. Ficou bom. Agora eu estou mais bonito. Então, um dia está em alta, outro dia está em baixa, né? Esse não é a fé, dom de Deus. É uma fé humana, carnal. É uma fé que emociona, que chora, que grita. Essa é uma fé natural. É uma fé para você ter uma vida nessa terra como o mundo todo tem, né? Do jeito que o mundo quer. Mas para os filhos dele, para o povo dele, para os santos que ele separou, para aqueles que ele comprou com preço de sangue, ele preparou uma fé que é um dom que ele dá. É dádiva de Deus na nossa vida. Não é para ser frustrada, não pode haver desencanto, né? Essa fé fortalece o espírito, e a palavra diz assim: esta fé acende a chama do espírito no coração dos amados de Deus. Lá no livro de Isaías 42:2 ele diz assim: não apaga, não quebra a cana, não apaga o torrão que fumega. Essa fé é uma chama do Espírito de Deus dentro de cada um dos filhos dele, que muitas vezes estão broxuleantes, sabe? Uma fumacinha muito pouca que sai ali. Temos um prenúncio de fé, temos querer ter a fé, mas está abafada, está apagada, está envolvida pelas coisas do mundo, não tem jeito de despertar. O que Jesus veio fazer? Ele veio para assoprar. Ele não veio para botar o dedo em cima e apagar. Ele veio para acender essa chama. Ele veio para despertar essa fé no coração do seu povo, né? Então, Efésios 5,14 diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes. Olha, Deus está falando com as pessoas: olha, desperta, faça alguma coisa, levanta do seu lugar, levanta do seu comodismo, desperta, toma uma atitude, faça algo para melhorar a tua vida, prova que realmente você tem fé, peça a Deus, clama a Deus, confia em Deus, busque em Deus, e Ele vai fazer você ser feliz, ser abençoado, ser forte, ser vencedor, seja qualquer o problema. Ele diz: levanta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo vai te acender, Cristo vai te despertar. Faça alguma coisa que Deus vai honrar a tua vida, por fé, tá? 1 Pedro 5,10: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e fortificar. Então, através da fé, você tendo fé, você clama a Deus, Ele vai fazer, você vai aperfeiçoar a tua vida, vai confirmar a palavra no teu coração, vai fortalecer o teu espírito, vai fortificar a tua alma, e você vai vencer. Amém? Tudo. Porque a palavra diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Se é o Deus de toda graça que te fortalece, você pode todas as coisas. Amém? Então, amado, continuando, vamos aqui mais um. Romanos 8, 29 e 30. Por quê?
os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados, nós sabemos aqui de cor e salteado que fomos conhecidos de Deus antes da fundação do mundo. Todos nós temos essa certeza. Não pode haver dúvida. Isso é a prova da nossa fé. Nós acreditamos que isso aconteceu conosco antes da fundação do mundo. Eu não posso duvidar disso. Isso é saber que é passado, é pretérito passado. Ele nos conheceu e nos predestinou. Tudo verbo no passado é já confirmado e concreto. Nós não podemos duvidar do que Deus fez. Ele diz assim: e aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A obra está completa, mano. Por quê? Por causa da nossa fé. Porque nós cremos. Porque a nossa fé foi despertada. Que a nossa fé foi ativada. Por isso é que nós podemos dizer que já estamos justificados e glorificados por Deus. Nosso espírito está pronto. A nossa vida com Cristo é eterna. Ela não vai terminar em lugar nenhum dessa terra, ou quizás em qualquer lugar. Ela vai continuar daqui para a glória e com Cristo para sempre. Amém? Então, amado, isso é parte da nossa crença, é parte da nossa fé. É quando nós acreditamos que Deus realmente está no controle da nossa vida desde antes da fundação do mundo. Nós temos que confiar nisso, amado. Que nós não somos um RG, somente um CPF. Não. Nós somos amados de Deus, chamados por Deus, predestinados de antemão. Estamos aqui numa missão, num propósito eterno de Deus, para sermos santificados e já justificados e já glorificados. Amém? Efésios 2, 8 a 10. Voltamos lá. Não? Então vamos lá. Aqui está fácil. Nem precisava, mas vamos lá. 2, 8 a 10. Tirei o óculos para poder ler. Pois é pela graça que sois, por meio da... Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não veio da minha...
tem ninguém que possa tirar isso daqui. O que Deus escreveu aqui é eterno. Ele diz, passa o céu e a terra, mas a minha palavra não pode passar. Ele diz assim, verso 10. Pois somos feitura sua. Feitura de quem? De Cristo. Somos a feitura de Jesus, somos a reprodução de Jesus dessa terra. Somos filhos de Deus, abençoados de Deus, tal quanto Jesus foi. Jesus tinha nele, no seu corpo, o mesmo Espírito que temos nós em nosso corpo. Por isso ele é o primogênito entre muitos irmãos. Amém, amado? Essa é a nossa característica, é o nosso caráter diante de Deus. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Obras boas, obras eternas, obras de evangelização, obras de paz, obras de perdão, obras de humildade, né? Essas são as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Então vamos continuando aqui, vamos ver mais se tem alguma coisa. Então, amado, quando eu, por essa palavra, né, eu seguindo esse roteiro, eu passo a entender e a praticar e a viver a fé. Eu passo a operar obras de fé. Eu sei que eu vou indo por qualquer lugar aí, eu não sei o que está na curva do caminho, na esquina de lá, na esquina de cá, eu não sei o que tem ali. Mas quando eu tenho fé em Deus, eu digo, eu vou ali em nome de Jesus. E volto já. Né? Tranquilamente, em paz, você vai e volta, e pode ter o obstáculo que tiver. Você está sendo guiado pelos anjos de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, está sendo guardado por Deus, para que você não tropece com o pé em pedra, para que você não deslize, para que você não se perturbe, para que você não caia. Amém? Então, quando eu faço isso e vivo assim, Romanos 1, 16, 17 diz o seguinte, 16. Por quê? Não me envergonho do Evangelho. Olha, mano, é preciso tomar cuidado. Às vezes, determinados lugares, determinadas situações, e por causa até de muitos escândalos que nós temos visto no meio evangélico, por vezes a gente deixa de falar ou de pregar, ou de anunciar o Evangelho da graça de Deus. A gente deixa. Você chega num lugar e às vezes as pessoas não vão entender o que você vai falar, e você, para não comprometer mais o Evangelho, você deixa e sai. Isso, por vezes, não é negar o Evangelho, porque nós não podemos negar o Evangelho. Se alguém pedir a nós a razão da nossa fé, a razão da nossa crença, o porquê que nós somos o que somos, então temos que explicar, temos que falar, temos que mostrar, temos que levar a pessoa ao conhecimento da verdade, né? Mas por vezes nós deixamos de fazer alguma coisa, porque o meio em que nós estamos, no lugar em que nós estamos, fica até desconfortável falar de Deus no lugar daquele. Ainda que poderíamos falar, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum você falar, mas porque Deus vai honrar aquilo que você está falando. Mas ele diz assim, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, dos gentios, nós que não temos sangue judeu.
e que também não somos gregos, né? Nós somos gentil, uma nação que não era nação, um povo que não era povo, era descartado, não tinha direito aos cultos, não tinha direito às leis, não tinha direito a nada. Mas a misericórdia de Deus nos trouxe para ele. E no verso 17 ele diz assim: porque no Evangelho é revelada de fé em fé, de fé em fé, de crer em acreditar, de crer em confiar, de crer em mudar a situação, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá da fé. Amém? Então, quando nós fazemos tudo isso, encaramos esse roteiro de palavras, e nós podemos dizer que somos justos, fomos justificados por Deus. Então somos justos. E se somos justos e temos a fé, o dom da fé, nós usando a fé, nós podemos dizer que a nossa vida não pode ser de outra maneira. Tem que ser por fé. Amém? Tem que ser por fé, irmão. Você tem que acreditar. Você não pode duvidar. Você não pode dizer assim: olha, eu vou esperar. Olha, eu vou... Uma moça, uma mulher, uma senhora, uma jovem senhora falou comigo ontem, falou: eu vou esperar, eu não vou para a igreja, eu não quero saber de igreja, eu estou enjoado com a igreja, né? Espero que ela esteja me ouvindo, que eu mostrei para ela o site para ela acessar. Não sei se ela está acessada ou não. Espero que ela esteja acessada ou que acesse, né? Eu disse para ela: moça, você está sendo enganada, você é uma filha de Deus que está sendo enganada no meio da corrupção dos homens. Você precisa receber a palavra da graça de Deus. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você já ouviu essa palavra na Bíblia? Ela ficou assim meio cocheando, parece que ouviu, não ouviu, né? E eu falei para ela, olha, ele diz: as minhas ovelhas me seguem, não seguem o mercenário, seguem a minha voz. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você está numa igreja que você não tem fé, não tem dom da fé, precisa despertar o dom da fé para poder receber a graça de Deus. Ninguém recebe a graça de Deus se o Espírito Santo não doar a fé para aquela pessoa, para ela poder ter condição de receber a graça. Por que muitas pessoas vêm aqui e vão embora? Porque não recebem o dom da fé. Mas a palavra está sendo bem forte hoje. Tá? Falei que ia ser uma palavra bem light, está sendo bem forte. Desperta você. Sai desse marasmo, sai dessa rotina, sai dessa enrascada, tira o pé do laço do passarinheiro, toma uma posição, né? Então, porque senão não vai viver justo, não vai ser justificado e não vai poder viver por fé, porque não tem fé para viver. Mas nós precisamos despertar esse dom. Deus precisa nesta hora despertar esse dom da fé em cada coração, para poder ter uma vida tranquila, uma vida em paz, para poder viver bem. Eu não posso dizer assim: olha, peraí, eu vou esperar, eu não posso, eu tenho que fazer outra coisa. Olha, amado, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, amado, qualquer que seja aquilo que você precisa, se você acreditar, se você buscar o reino, se você confiar em Deus, se você lançar a tua fé, se você acreditar que é possível, amado, não tem outro jeito. Deus precisa te honrar, porque você está fazendo isso por fé. Amém? Continuando então. Mateus 11, 27 a 30. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Amado, Deus está revelando a nós coisas grandes, amado.
Jesus está revelando a todos nós aqui coisas superiores, coisas maravilhosas. Ele quis revelar isso a nós. Em outros lugares ele escondeu. Ele não tem prazer em mentira, engano, fraude. Ele não tem prazer nesses movimentos que o povo fazem aí. Quizás alguns deles são realmente de Deus. A maioria não são. São movimento de homens, são doutrina de homens, são coisas de homens. E Deus não está lá, não. Deus só está no coração, só está numa igreja ou no coração daqueles que têm fé, daqueles que conquistaram, daquele que Deus derramou o dom da fé, para ele trabalhar com a fé, para ele acreditar com fé, para ele fazer as coisas por fé. Se for por obras, Deus não recebe. Aí continuando, ele disse: ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim. Olha, ele está dizendo, acredita no que eu estou falando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus chamou para ele essa responsabilidade. Ele diz: venha, acredita, confia. Saiba que eu não vos engano, eu não sou homem para mentir, não sou filho do homem para arrepender do que eu digo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Senhor da glória, o Deus eterno. Continuando, 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Então tem um jugo, né? Tem um jugo. Você não está sozinho, você está encangado com alguém. E você está num jugo de homens ou está num jugo de Deus? Como é que eu saio do jugo dos homens para estar debaixo? Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, ande comigo, emparelhe comigo, esforça comigo, me ajuda. Faça a tua parte. Tome o meu jugo e aprenda de mim. Aí está o X da questão, né? Aprendei de mim. É o que ninguém quer. É o que ninguém ensina. É o que ninguém sabe. Você pergunta aí, nessas igrejas, todos os pastores, teólogos aqui. Pergunte se eles sabem quem é Jesus. Não sabe. Não sabe. Pergunta como é que Deus chama. Qual que é o nome de Deus? Não sabe. Pergunta qual que é o nome do Espírito Santo. Não sabem. E aí, estão fazendo o quê? Enganando, sendo enganado e enganando muitas pessoas. Essa é a nossa missão nessa cidade. Tirar o véu. Derrubar as hipocrisias, tirar o engano, derrubar aquilo que entrava os filhos de Deus a ver. É o véu de Moisés que está embotado na cara do filho de Deus e ele não vê nada, ele está tapado. Ele está encantado com essa bruxaria que se fazem por aí. Com essas coisas de não pode isso, não pode aquilo, isso é pecado, aquilo outro. Amado, Jesus fez o que na cruz? Se ele morreu lá e não pagou, e não comprou, não me tirou os meus pecados, o que ele fez lá? Nada. Mas ele fez. Ele fez cabalmente, ele diz: Pai, está consumado. E quando ele disse está consumado, estava consumado. Não tinha mais o que fazer, estava pronto. E o nosso pecado, para a cruz do Calvário. Se eu não voltar à lei, eu jamais terei pecado. Porque onde não há lei, não há pecado. Onde está a lei dá força ao pecado. E a pessoa vive de maldição. Vive de
problema sério. Não tem paz, não tem salvação, não tem vida com abundância. Toma, é muito sério. Continuando, verso 29. Sou manso, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Você quer descanso para a alma? Quer tranquilidade e paz? Quer viver bem? Quer ter assim, ainda no meio do fogo, ainda que está tudo queimando ao redor, ainda que está tudo errado, você tem paz, você tem descanso, você tem sossego. Por quê? Porque você sabe o Deus de quem você aprendeu. Você aprendeu de Jesus, você aprendeu de Cristo, você tem convicção o Deus em que você crê. Porque ele disse, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Nós estamos debaixo de um jugo suave, o jugo de Cristo, o companheirismo de Cristo, o andar com Cristo, o viver a Cristo. Então, amado, Jesus quer hoje, está chamando ainda cada um de nós. Ele diz, vinde a mim, eu estou aqui. Ele continua o mesmo, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Depende de você acreditar, depende de você ter fé, depende de você ter sido chamado por ele. Ele diz assim, estou te chamando, eu quero que você se achegue a mim, chegar mais e mais perto do Senhor, amado. Você precisa estar em contato direto com Deus, estar sempre ativado. Sua fé tem que estar viva, tem que estar sempre latejando na sua vida, na sua mente. Os impossíveis caem por terra quando você usa a fé, quando você acredita que Deus está no controle, quando você não volta atrás, quando você não desanima, quando você vai à frente e diz, para o que der e vier eu vou, eu continuo, né? Deus quer isso, Deus quer ver a tua coragem, Deus quer ver a tua disposição, Deus quer saber se você quer ter uma vida boa, de paz, de amor, felicidade, saúde, abundância de vida, abundância de dinheiro, abundância de prosperidade, amado. Porque ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as vossas necessidades. Amado, isso é real. Acredita que Deus faz, que Ele faz. Se você duvidar, não recebe nada. Vida com abundância. É só você ter fé, acreditar, confiar nele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todo o seu poder, de toda a sua sabedoria. Acreditar piamente no Senhor Jesus. E Ele fará grandes coisas na tua vida. Amém? Digam graças a Deus. Digam amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Ficamos em pé. Vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Conectado? Tá? Vamos, Jesus. Oramos agradecidos ao Senhor por mais essa mensagem que o Senhor trouxe e falou aos corações. Com certeza, Deus operou grandes milagres e maravilhas nesta noite em cada vida. E na vida dos internautas e naqueles que vão estar vendo essa mensagem pelo YouTube ou pelo Facebook, que Deus possa estar tratando e trabalhando em cada coração através dessa palavra em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço nesta noite, ó Pai, pelo teu povo, pelos teus filhos, pelas tuas filhas, pelas famílias, ó Deus, aqui representadas, ó Pai, e que tudo isso, ó Pai, que nós falamos aqui, Senhor, que o Senhor possa estar multiplicando isso no coração de cada um do teu povo, cada um dos seus filhos, das famílias, ó Pai, e trazendo, ó Pai, à luz aquilo que está em trevas, tirando, ó Pai, a incredulidade, ó Deus, despertando a fé, despertando, iluminando os corações, Pai. Fala, Senhor, ao teu povo, aos teus filhos nesta noite, para a glória do teu nome.